No Quadrinho ao Quadrado, neste programa, Cesariana, de Lucas Marques. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor. Acabou. Pois bem, tá começando mais um Quadrinho ao Quadrado, eu sou o Estranho, estou com... O Judeu Ateu, como sempre, estranho. Exatamente, estamos aqui no nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais, todo mês falando de um quadrinho diferente. Nesse período da gravação do podcast, a gente está no período de isolamento social e a gente se autoimpôs essa regra de falar sobre quadrinhos disponíveis online para as pessoas lerem, justamente para incentivar a ficar em casa, quadrinhos gratuitos ali, coisas mais acessíveis, que é para todo mundo poder participar dessa conversa tranquilamente. E foi bom. Provavelmente a gente vai comentar mais de quadrinhos disponíveis online a partir de agora. Algo que a gente não tinha feito zero até então, né? A gente não tinha comentado de nenhum. Só do Vagabundos no Espaço. Só do Vagabundos no Espaço, muito bem lembrado. Uhum. Mas... E aí todos os outros eram mais pra mídia física. Até dava pra achar alguns com versão digital, mas era bem raro. E aí de alguns programas pra cá, uns 3 ou 4 programas pra cá, a gente tá fazendo só de coisa online, incluindo... o programa desta vez, que é o Cesariana, do Lucas Marques. Sim. É um quadrinho que ele disponibilizou num site chamado Isso. Istio. Eu teria falado Istio, talvez, não sei. Istio. Enfim, é um site aqui que dá pra ler ele online. É um leitor ok, dá pra ler tranquilamente. Excelente. Não me incomodou. Então, é isso, vamos falar de Cesariana. Se você não leu, você pode ouvir essa primeira parte, que é sem spoilers, e a gente avisa quando a gente for falar da história com spoilers, e aí, se você não leu, você para, lê e depois volta. Beleza, Judeu, é aquela pergunta de todos os meses. Louco. Sobre o que é Cesariana. Vamos à labuta. Cesariana conta a história de Lucas, né? No caso, Lucas, o criador desse quadrinho, né? Uma história autobiográfica, mas não conta a história da vida inteira dele. Ou pelo menos eu acho que não. Tipo, eu não sei quantos anos ele tinha. Espero que ele não tenha morrido depois de fazer esse quadrinho. Conta a história basicamente da adolescência dele. Ele que durante a adolescência era mormon, mas sei lá, isso não era o principal aspecto da vida dele. Mas o Lucas, adolescente ali, tem alguns amigos e a maioria desses amigos tem problemas em casa. Basicamente, a obra conta de forma autobiográfica as dificuldades de ter uma família disfuncional e passar pela adolescência e também, no meio de tudo isso, dilemas com religião. Ele especificamente dilemas com religião, os amigos cada um com seus próprios dilemas, mas ele cita a passagem de que todos ali eram filhos de pais separados, né? Nenhum núcleo familiar era completo, que é uma realidade bem comum da juventude que a gente viveu, eu vivi, você viveu, imagino que você tinha pais separados também, eu tenho também. Então é algo identificável. Sim. E não são dramas muito distantes do que um adolescente de classe média ali, sem grandes problemas financeiros, assim. Por assim dizer. Tipo, não tem ninguém morrendo de fome nesse quadrinho, por assim dizer, né? Sim, exatamente. Mas isso não para diminuir o problema de todo mundo. E o quadrinho é muito bom em dar qual é o peso verdadeiro de viver aquilo, sabe? Sim, exatamente. Cada um tem os seus problemas e dilemas específicos. E aqui ele relata uma passagem da adolescência dele, que é ele lidando com alguns amigos com alguns problemas específicos. É isso. Eu quase quero partir pra história direto e pular a arte. Mas pode ser, a gente pode começar a falar da história. Sim. Porque só da gente fazer essa resenha um pouquinho convoluta, sabe? Pareceu pra mim. Entra já quase num dos problemas de Cesariana pra mim. E eu tenho muitas críticas pra Cesariana. Mas antes de cavar fundo nas críticas, eu queria, sei lá, é uma obra autobiográfica, sabe? Ou pelo menos se diz ser, né? Meu ponto não é que é mentira a obra, só pra constar. Mas é sempre complicado, sabe? Porque, sei lá, o cara expôs a vida dele aqui, e aí isso é uma crítica muito grossa. É complicado. Principalmente porque quando uma autobiografia, qualquer crítica às vezes pode ser rebatida, mas a vida é assim, sabe? Não tem problema. Dito tudo isso,
Eu acho que a forma com que eu, pelo menos, me perco em fazer a resenha aponta um pouquinho do meu maior problema com Cesariana, que ele é muito jogado pra todo canto, sabe? Sim. Ele não tem um foco no final das contas. Eu acho que isso não seria um problema por si só, não ter um foco. Você pode fazer uma história assim, mas normalmente você tem que ter um objetivo, eu acho. Porque a gente tá vendo algumas passagens da vida do autor ali pra algum objetivo. Em algum ponto da história eu achei que esse objetivo era pra relação dele com a fé dele. Eu também. Mas ao mesmo tempo, algumas outras pontas não se fecham nessa fé. Na discussão da fé dele. Então parece que alguns trechos foram, eu vou passar por esse momento porque esse momento existiu, mas ele não tem uma utilidade direta pro que eu tô contando aqui. A história tem 3 plots, por assim dizer. Tem 3 focos narrativos, que são os 3 amigos na história, né? No começo parece que tem mais um, mas não é no final das contas. Eu achei engraçado isso. Apresentou ele e jogou ele fora logo em seguida. O que representa um pouco isso da utilidade de tudo no final, né? Eu concordo. E sabe, é porque isso é interessante, porque às vezes, na hora de fazer uma autobiografia, aquele personagem foi extremamente relevante, sabe, pra vida da pessoa que tá escrevendo. E quando ele narra a aparência daquele sujeito, inicialmente na história, de fato é interessante, sabe? E meio que é uma faísca pra coisas acontecendo. Mas no que tange a linha narrativa de uma história, é muito conectado com nada mesmo, sabe? Sim. Então, eu pessoalmente, eu aconselharia nem incluir, mesmo que fosse importante do ponto de vista documental, sabe? Da vida da pessoa. De qualquer jeito, o meu ponto é que a obra tem 3 plots que seguem muitas vezes em paralelo, mas muitas vezes se cruzam, porque é dos 3 amigos. E no final das contas, a único que fecha algum... É a dele próprio. É a dele próprio. A da amiga eventualmente se conecta em alguma coisa ali no final. Mas uma é completamente abandonada, mas aí é uma conversa por si própria. Mas essas duas que se conectam e parecem que se fecham no final, o fechamento me pareceu muito gratuito, sabe? Parece que eu acompanhei o arco inteiro deles até o ápice, e aí ele caiu do nada, sabe? E aí, aí aconteceu um monte de coisa e acabou, sabe? Eu não vou querer entrar muito mais em detalhes do que agora, porque aí já é uma parte com spoilers. Mas eu acho que o sentimento inicial que vale ressaltar, o sentimento que sai disso que a gente tá comentando, é o fato de que ele segue por muitas direções a história, ele tem muitas passagens diversas da adolescência dele, e que independentemente elas podem ser interessantes, mas nem todas elas ajudam a engrandecer a história final sendo contada. E talvez o fato de a gente não ter certeza de qual é a história final sendo contada que torna isso um pouco mais perdido mesmo. Eu acho que essa é uma característica do Cesariana. Eu não sei se você teve essa mesma sensação de alguma forma, mas aí, inclusive, partindo para a arte também, que a arte de Cesariana, ela me lembra um pouco os quadrinistas undergrounds americanos, assim, coisa meio Black Hole, um tiquinho de Craig Thompson. Um tiquinho de Craig Thompson, sim. Até na própria história, né? Então, exatamente. Eu sinto que tem essa sensação. Então, a arte, comentando especificamente da arte, ela tem essa cara meio de quadrinho underground americano, que é aquele bem escuro mesmo, bem... o preto é bem preto, quando vai fazer uma sombra ali no rosto, é um rosto bem preto mesmo, não é retícula. Realmente, várias cenas aqui eu olhava quase e falava, isso aqui parece Black Hole, isso aqui parece algo que o Craig Thompson faria. Então, tipo, eu sinto alguma influência disso no autor, não sei se tem ou não. Também não. No próprio quadrinho ele acaba citando referência de mangá. O que eu achei curioso também. Que é curioso, mas se tem ou não, ainda assim eu sinto que houve uma tentativa de seguir um caminho de Craig Thompson ali, de fazer um Retalhos, por exemplo. Tipo, o meu Retalhos, porque ele tem algumas similaridades, né? Uma relação com uma moça na sua adolescência que representa mais do que um sentimento. A sua
descoberta em relação à sua religião na adolescência pra vida adulta. Tipo, é a mesma temática profunda de Retalhos, feita de outro jeito, em outra realidade, com outros objetivos, inclusive. Outros objetivos também. Sim, eu não quero muito comentar sobre isso, mas pra mim também, eu imediatamente lembrei de Retalhos quando essa obra começou. Sei lá, é só comentável mesmo, porque no final das contas são duas obras completamente diferentes, o objetivo é completamente outro aqui. Mas é curioso que eu pensei exatamente em tudo que você falou aí. Tem a menina, tem a questão religiosa como grande foco, tem tudinho ali. Tem um acampamento que eles vão, tem tudo. Então, exatamente. E aí eu comento isso por quê? Porque o caso de Retalhos, a gente já até fez um podcast sobre Retalhos, né? Sim. Um podcast antigo nosso, com Segunda Potência. Mas o Retalhos, ele tem um grande tema, mas meio que ele tem mais do que um grande tema, né? Porque quando a gente tá lendo, ele meio que passa pra... A parte da descoberta religiosa dele é meio que uma segunda parte da história, sabe? Era todo sobre um aspecto ali, sobre a menina, e depois muda. E aí eu fiquei pensando, será que a ideia era mais ou menos isso? Tipo, ter um grande aspecto da minha vida, e aí uma hora esse aspecto perde a relevância e eu foco em outra coisa. Que é, por exemplo, o caso da amizade dele, que ele narra na história, né? Que, tipo, tem uma amizade com um garoto que é bem relevante, e em algum ponto ali eles se desconectam, né? Não é tão relevante mais porque ele tá contando dali pra frente a participação daquele garoto. Então será que é uma forma de representar essa fluidez da vida da adolescência, né? Essa efemeridade das relações de um período de adolescente, que por um momento tudo é muito importante e logo em seguida já não é mais tão importante assim? Eu fiquei pensando se talvez fosse esse sentimento que tentou transmitir. Se conseguiu com clareza ou não é outra coisa, mas talvez tenha sido a intenção. Eu não sei. Por esse viés eu com certeza não pensei. Eu pensei bastante em intencionalidade nessa obra, com certeza, sabe? Porque, principalmente porque você termina ela e você tipo, ok, mas e daí? Pelo menos foi essa sensação que eu tive quando eu terminei. Uhum. Então você fica, ok, será que eu não entendi alguma coisa? E aí eu penso, será que, tipo... Porque um dos meus maiores problemas foi meio que a falta de conexão. Então eu tentei dar muito crédito pra obra, sabe? Eu pensei, será que a ideia de que nem tudo se conecta faz parte da mensagem, sabe? E a vida é caótica, não é porque ele teve esse amigo inconhecido depois que desapareceu que tem que afetar diretamente, sabe? O conhecimento dele sobre outras religiões e tal. Mas no final do dia, se esses grandes metáforas em roteiro era o objetivo, tinha que ter sido um pouquinho mais claro, pelo menos. Porque tu tem que ser muito, muito benevolente na sua análise para poder chegar nessas conclusões, sabe? E você chega nelas, eventualmente. Mas se esse foi o objetivo, sei lá, algumas coisas poderiam ter sido feitas melhores mesmo assim, sabe? Sim, eu honestamente acho que talvez não existia uma grande mensagem. Eu acho que não só aconteceu isso e acabou. Eu tava pensando que talvez fosse que ele não tá discorrendo sobre algo, uma opinião, né, uma grande mensagem pro mundo. Era mais uma conclusão pessoal ali do autor e que ele tá contando como ele chegou a essa conclusão, passando por meandros que ele considera relevante para essa conclusão de alguma forma. Eu tenho problema com isso. Se isso de fato é o ponto, é contar como ele chegou nessa conclusão, a obra em algum nível fica até pior pra mim, porque o ponto em que, eu não quero entrar muito em spoiler aqui também, mas o ponto em que ele chega na conclusão final da obra é uma exposição absurda, sabe? Tipo, No final ali, parte do quadrinho, a prosa ficou um pouquinho... Tem um pouquinho de proselitismo ali? Sim. Tava muito... Ironicamente. Tava muito palestrinha. Tava um pouquinho palestra demais, sim, eu concordo. Mas aí que tá o problema pra mim. Nada do que aconteceu antes na obra parece que levou a essa conclusão. Justamente, talvez, por causa desse linguajar todo e dessa vontade de querer demonstrar conhecimento filosófico e multirreligioso. É que assim, eu acho que tem a ver. As coisas que passaram ajudaram a construir as mudanças de percepção do autor em relação à fé dele. Sim. Eu acho que tudo tem a ver.
Só que tem a ver num nível muito mais interno do que causa e efeito diretamente, sabe? Não foi, aconteceu isso, sei lá, eu presenciei uma cena tal e isso fez eu questionar a minha fé. Não foi muito direto isso, talvez tenha sido coisas que construíram. E eu acho que o problema seria justamente o fato de que essas coisas ajudaram a construir, mas o quadrinho ele podia amarrar mais, sabe? Mesmo que seja um sentimento, por exemplo, passagens da minha adolescência que ajudaram a determinar minha percepção de fé. Essas passagens não mudaram, eu não mudei minha percepção ali. Mas se a narrativa dissesse, ali naquele momento eu senti tal coisa, sabe? Fosse levando uma linha de raciocínio entre os acontecimentos e a conclusão, pareceu só que foi um monte de vinheta da vida. E aí a conclusão é só mais uma vinheta e não uma conclusão, de fato, sabe? E a conclusão, inclusive, foi o momento em que mais teve esse texto que era necessário, sabe? De forma em que eu até fiquei um pouquinho frustrado com esse final. É um momento específico ali, um spoiler mínimo, não é nada. Tem um momento ali em que nem você falou, um amigo introduz pra ele uns mangás, e aí ele narra, ele fala, nossa, esses mangás foram muito úteis pra mim, pra eu de fato revisionar a minha visão sobre o mundo como um todo, sabe? Só que aí, página seguinte já é outra coisa, e eu fiquei muito, não, volta, eu quero saber mais disso. Tipo, eu quero saber como os quadrinhos modificaram essa visão, me conta, essa é uma boa história, eu quero saber disso. E, tipo, na verdade, muito... não foi só aí. Eu acho que teve muitos momentos que foi, não, peraí, aqui tem uma boa história, continua essa história, sabe? Enquanto teve outras passagens que eu acho que foi o contrário, inclusive, que foi uma não boa história, como é o caso de quando ele vai pro acampamento. Tem algumas passagens interessantes, mas tem um momento que ele descreve um jogo que eles fazem. Foi demais. E aí ele tá explicando muito essas regras porque vai ser muito relevante. E literalmente foi 2 quadrinhos. Depois que ele explicou todas as regras, 2 quadrinhos, acabou tudo. E sabe? Se o objetivo foi, tipo, o leitor passar pela mesma experiência que ele passou, eu não curti. Não, espero que não tenha sido. Esse acampamento durou bem mais do que deveria durar no geral, eu achei. Eu acho que a duração dele não é um problema. O problema é justamente o que a gente tá comentando de amarrar, de fazer uma linha de raciocínio. Pô, será que foi aqui que começou a dúvida, de alguma forma? Aqui surgiu alguma sensação, como que funciona a minha fé, como isso aqui representa a fé que eu acredito nesse momento, né, sendo Mormon tão dogmático, e esse acampamento não tem nada a ver com isso, aqui eu já comecei a questionar. Não, ele não fala nada disso. Pode ser que tenha começado? Pode ser, mas não sabemos. E aí o fato de não sabermos faz isso parecer ser uma passagem meio que irrelevante. Ele fala em alguns momentos até ali, sabe? Eu pensei... ele fala, fiquei frustrado, ou tipo, eu poderia ter ficado em casa, aquilo me fez questionar qual é o propósito daquilo, mas eu queria uma narração um pouquinho mais emotiva, sabe? Eu queria saber o que ele estava sentindo mesmo, né? Eu acho que a maior prova de que não estava sendo construída essa linha narrativa é que conforme eu ia aproximando do final, eu fiquei honestamente com dúvida se eu tava lendo algo da evolução da fé dele ou se ele tava me vendendo a fé dele. Tipo, eu não sabia. Eu não sabia se se era tipo um livro meio que de conversão, sabe? Tipo, eu também não. Eu tive a mesma dúvida. E é quase irônico, porque em algum nível eu tava até mais curioso pelo caminho, tipo, dele ter continuado o café e de mesmo assim estar escrevendo esse quadrinho, eu fiquei tipo, que fascinante essa ideia. Acabou que não foi isso. E sei lá, não é demérito no final das contas, era só a minha meu negócio, sabe? Mas eu concordo. Não é um demérito ser, mas eu acho que o fato de que não parece que tá progredindo pra isso. Diz um pouco sobre essa conexão das passagens da história, eu acho. A gente tá sendo muito crítico aqui com Cesariana, mas é porque eu acho que tanto quando a gente viu muito potencial nessa obra, porque quando ela brilha, sabe? A gente vai comentar mais sobre isso no spoiler, mas o clímax dos outros 2 personagens tem um momento ali que a história dos 3 se cruza de vez ali, né, um ponto ápice da história, eu achei muito boa. Aquela parte foi muito bem escrita, sabe? Muito bem desenhada.
E é um bom clímax da história, né? É um momento bem dramático para várias pessoas ali naquele mesmo momento que convergiu uma situação meio que por coincidência, né? Então é até interessante isso, então tem umas passagens assim. Eu gosto de diálogos também em Cesariana. Eu acho que, tirando a parte final, que tem essa parte um pouco mais discursiva ali na conversa dos personagens, eu acho que a conversa do meio era muito de adolescente, sabe? Tipo, repassou bem essa sensação de conversa entre amigos, de tem uma intimidade, mas não tem tanta intimidade, aí fica nessa de qual é a linha da nossa relação aqui, de não falar tão claramente dos problemas, fala que tem, mas também não fala, reclama de forma vaga da vida, sabe? É um retrato bem vivo de como é um adolescente. Aquele egoísmo vivo de cada adolescente, sabe? Tá tão vivo nesses personagens tão ricos, sabe? Cada um pensa só meio que em si próprio. E sei lá, não é todo adolescente que é assim, mas é um pouquinho, sabe? Bom, desculpa, mas se eu puder adicionar uma crítica a isso, a maioria dos diálogos eu amei também, eu gostei, achei bem orgânicos, mas alguns aqui e ali tinham uns balões que eu, tipo, eu olhava pra eles, ok, tem texto demais aqui, sabe? Eu queria que ele fosse um pouquinho mais dinâmico nos diálogos, eu queria que alguns diálogos fossem mais diálogos e menos monólogos. Tinha uns quadros com uns balões bem grandões, assim, que eu ficava, ok, não tá muito orgânico isso aqui. Eu senti mais isso mais pro final, assim, que conforme eles foram ficando um pouco mais reflexivos ali. Antes disso, eu acho que tava bem dinâmico. Eu acho que de forma geral funcionou. Tem momentos que não funcionam, acho que não é... não é um sentimento geral, eu tô falando de momentos específicos. Teve uns momentos específicos ali que eu pensei, ok, dava pra dividir esse quadro em uns 4, sabe? Um detalhe no final das contas, porque eu concordo, no geral, os diálogos funcionam bem e tem aquele sentimento de vazio e constrangimento em todo mundo mesmo, sabe? É um bom retrato de adolescência. Eu gostei desse aspecto, sim. Outro aspecto que eu gostei é que, embora a gente não tenha grandes inovações em termos de quadrinização, né? São quadrinhos bem regrados ali, né? Quadros, bem quadros mesmo. Eu acho que a composição de cena, a transição de quadros, a escolha de ângulos, tá bem interessante em Cesariana. Nunca pareceu um cenário muito travado em nenhum momento, né? Quando ele tá mostrando uma conversa, ele sempre tá ali com a câmera se movendo de forma dinâmica, fazendo uma transição entre pessoas de forma dinâmica, mostrando ângulos diversos, sempre variando, os personagens sempre em movimento, algumas passagens que são estáticas, que ficam bem estáticas, passagens dinâmicas que ficam bem dinâmicas. Tem uma narrativa legal. Não, eu concordo, ele sabe bem quando dá um close na cara dos personagens, quando só focar neles, quando focar no cenário. A quadrinização é muito competente, eu acho também. Não tá fazendo nenhuma experimentação e nem almejava fazer isso. O que ele faz é muito, muito competente mesmo, eu concordo. De forma com que, até que nem eu comentei, eu acho que alguns diálogos estavam alguns monólogos estavam um pouquinho pesados demais, mas eu nunca fiquei tipo, avança isso logo. Eu sempre tava só na parte das regras. Só na parte final. E na parte final também. Não, a parte das regras eu nem li tudo. Eu também não, eu pulei em algum momento. Eu pulei um pouquinho, ok, beleza. E no final um pouquinho, mas no final não pulei, eu li tudo, foi só frustrante mesmo. Enfim, dito isso, que eu comentei, eu gosto da arte de forma geral, ela tem algumas influências claras ali, claras não, né, mas parecem ter tido essa influência do underground americano, e eu acho que ainda assim tem uma personalidade ali, o autor conseguiu manter uma linguagem no quadrinho de forma geral, é bem coesa. Acho que funciona, a quadrinização funciona. Eu acho que a grande questão tá sobre a amarração do roteiro, que é o que a gente estava criticando, né? Se é pra concluir, pelo menos essa parte com spoilers aqui, já eu acho que mais uma coisa que eu queria falar, pelo menos, é que biografias é um enorme clichê de quadrinho a essa altura do campeonato, sabe? Provavelmente é o tipo de história mais comum a se fazer, tirando heróis, né? E se não é pra fazer... Se você não tem uma história de vida muito excepcional, você tem que entregar alguma coisa diferente, pelo menos. E Cesariana não é que ele entregou algo óbvio, ele tentou fazer algo diferente. Mas é porque o padrão pra uma biografia em quadrinhos, uma autobiografia em quadrinhos, é mais alto mesmo.
entendeu? É um campo em que você tem Maus, você tem Retalhos, Persépolis, sabe? Você tem grandes clássicos dos quadrinhos que estão nessa categoria. E se eu for ler uma autobiografia, eu quero um padrão alto mesmo, sabe? Eu não vou ignorar na minha cabeça que essas obras existiram. Eu não penso nem tanto padrão de alguma forma, mas eu acho que a grande questão é o que você traz, né? O que você tá trazendo de interessante com aquela história. Porque pode ser que a sua história pessoal, como é a da maioria das pessoas do mundo, seja não lotada de eventos históricos super relevantes, sabe? Nem todo mundo tem um pai do campo de concentração, nem todo mundo viveu a Revolução Iraniana, nem todo mundo foi refugiado de guerra, de alguma coisa. Sim. Mas, como por exemplo o caso de Retalhos, Craig Thompson e outras histórias de um nível bem mais pessoal, né? Eles tentam trazer algum sabor diferente sobre aquela passagem da vida, né? Ter algum propósito. Ser só a biografia, ela precisa ser muito interessante para só a biografia ser interessante. E ainda assim não é o suficiente às vezes. Eu já li alguns quadrinhos autobiográficos que são de passagens interessantes. Eu li há pouco tempo um quadrinho de uma família que fugiu do Irã no momento de guerra e tal. E ele é um quadrinho super mediano, sabe? Tipo, é um fato histórico interessante, mas só isso não é um quadrinho interessante também. Eu li um mangá outro dia desse, de um cara que é refugiado de campo de concentração da Coreia do Norte, uma coisa assim. E eu odiei, achei sem graça pra caralho. Então, era a história honesta, viva aí, tipo, traumática do cara ali, mas não tava me trazendo nada de interessante ali. Então eu concordo que às vezes nem isso é o bastante. Não pra dizer que Cesariana é 100% genérico. Não. Não, é só a história do cara aqui e mais nada. Não é isso. Não é isso. Eu acho que a questão é como a gente pega essas passagens que tem alguma narrativa ali, tem alguma história ali por trás. Sim, que tá dúvida. sendo discutida. Então, como eu pego essa história e eu torno ela um quadrinho? Sabe? Como esses acontecimentos viram um quadrinho e como esse quadrinho é interessante. A narrativa do quadrinho ele caminhou para uma ideia e eu acho que faltou um pouquinho para ela fechar essa ideia, né? De caminhar para amarrar tudo para a conclusão que ele tenta levar para o final da história. Eu acho que esse foi o problema, era transformar a história original em uma narrativa de quadrinhos coesa, começo, meio e fim, linha narrativa, ligando os pontos, ligando os acontecimentos de uma forma que faça a leitura rolar muito mais fluida. E eu concordo contigo que o começo e o meio provavelmente são bem executados. Ele acabou tropeçando no fim mesmo, em que faltou amarrar tudo isso em alguma coisa. Eu não sei se você ficou com esse receio, mas conforme eu fui chegando perto do final, falando assim, como que ele vai amarrar isso? Não tem tanto tempo pra ele amarrar isso. Sim, como que ele vai trazer todos esses pontos em uma conclusão? E aí, em algum ponto eu percebi, ok, não tá. E ele até tentou nas páginas finais, mas aí a gente comenta com spoilers. Mas não foi o bastante no final das contas. Sim. Mas, enfim, aqui a gente falou com essa parte sem spoilers. Não há motivo pra ninguém não ler e ouvir a segunda parte, só se não se interessou. Mas eu acho que a leitura tá aí disponível, todo mundo tá com tempo, dá pra encaixar na vida. Ok. Pra ler e opinar e conversar com a gente nessa segunda parte com spoilers. Beleza, cara. Vamos lá. Meu vacilo não anula o resto. Eu te amo, meu amor. Beleza, Judeu. Ok, estamos com spoilers aqui agora. A gente já meio que deu vários spoilers. Já. Mais ou menos, né? Tem grande. Eu não falei do. A gente não falou diretamente que ele virou ateu, né? Nem de suicídio, claro. Nem nada disso, né? Sim, pois é. O clima, que no caso que a gente tava falando, é o momento em que tanto. Eu já esqueci o nome dos personagens. Ana e César. Ana e César, os dois meio que tentam cometer suicídio no mesmo dia, né? Inclusive, Ana e César, cesariana. Uau, ok, eu não tinha reparado nisso. Uau, parabéns pro autor. Excelente. Excelente. Parabéns. Essa foi uma boa, essa foi uma jogada boa. Nossa, caraca, mano. Puta que pariu. E ele ainda conseguiu encaixar a ideia de cesariana de forma rica na história, tanto que eu nem pensei nisso. Parabéns. Caraca, bem bolado. Fiquei feliz aqui agora. Mas já subiu uma nota aí, subiu um ponto. Não, subiu um ponto.
Mas enfim, o clima que a gente tava falando é esse ponto em que é uma coincidência tão absurda, né? E tão fascinante numa ideia de contar uma história com fatos verídicos. Mesmo que não for, se o autor inventou tudo isso, foda-se, porque é uma ideia boa, sabe? Sim. E se ele inventou, melhor ainda. E ele tinha que ter feito isso com outras passagens, inclusive. Porque a sua história é pessoal. Quem vai saber que aquilo não aconteceu daquele jeito? Você pode muito bem falar que foi uma mudança. Tipo, pode ter acontecido, por exemplo, o fato dos dois personagens, as duas pessoas, dois amigos dele, terem passado por isso, mas não no mesmo dia, sabe? Não um em seguida do outro. E aí colocar os dois juntos dá um peso narrativo interessante. É super relevante isso. É sim. Toda memória é uma mentira de qualquer jeito, então Também. é só mergulhar de cabeça nisso. E aí é interessante. No caso da Ana é mais... Eu não vejo muito como tentativa de suicídio, e sim mais como uma tentativa de autoflagelo. Até, né, tá sofrendo ali de alguma forma, tanto que ela cortou a palavra e não como forma de cortar os pulsos pra morrer, que é diferente do caso do César, que tomou uma overdose de tarja preta e se mutilou ali, né? Provavelmente tendo uma tentativa de se matar mesmo. Sabe uma coisa que eu acabei de pensar agora, e talvez seja um dos maiores buracos da história, que se tem dois pontos principais nessa história pra mim, sei lá, além de o desconforto da adolescência no âmbito geral, é primeiro a religião e segundo é família, né? Do disfuncionalismo de famílias em vários aspectos possíveis. E a gente meio que não vê a família do Lucas em momento nenhum, quase. Vê pouco. Mas eu acho que não precisa tanto. Pelo menos pra história dele. Eu acho que a história dele não passava por isso. Eu acho que passava mais a dos outros personagens. Tanto que a gente vê mais a família dos outros personagens, né? Dos outros dois. Eu acho aí, sei lá, talvez a adição disso poderia ter sido interessante, porque ele fica... Bom, se bem que ele tá de fora mesmo do disfuncionalismo dos dois, né? Ele até se vê como alguém distante deles no final da história. Mas é porque a gente tem esse âmbito... É quase um tema grande da história que acaba faltando nesse personagem específico. Eu gostaria de saber qual é o disfuncionalismo daquele personagem também, porque é um tema tão importante para os outros dois que ficou faltando nele. Parece que no final das contas foi trabalhado família e depressão nesses dois personagens e religião no personagem do Lucas, sabe? A história teve esses dois temas quase que separados no final das contas. Pode-se dizer que há um pouco, mas bem pouco, da relação da família com a religião, que no caso ele tá desconectado da família em termos religiosos. Sim. Ele tenta seguir a religião da mãe, não gosta, mas eu acho que isso não deve ter sido problemático na história dele e por isso não era relevante trabalhar aqui, né? Não era algo que moldou muito ele especificamente. Porque eu acho que é ok. Pô, eu não vejo tanto problema nisso. Vejo mais problema de que aparentemente existia um grande motivo para você amarrar, sabe? Amigos com famílias completamente disfuncionais, amigos descrentes na religião a vida inteira, questionando a sua própria religião e você se mantendo firme até um ponto que você não é mais firme naquela religião. Só que essa transição de você não ser mais firme não foi passa pontuada pelos amigos. Não foi pontuada por esses outros acontecimentos que pra mim, deveriam ter sido tão impactantes quanto qualquer outra coisa, sabe? Sim. Mais do que ele só sentar e pensar. Talvez o autor queria deixar mais na nuance, sabe? Porque a gente tem boas expressões nesse quadrinho e tal. Mas se foi, eu acho que foi um erro. Porque realmente eu queria essa progressão, de fato. Porque ficou bem abrupto, assim. Tipo, os dois amigos dele cometeram suicídio no mesmo dia. Tipo, que é tão metafórico quão é uma coincidência não divina, né? Sabe? Tipo, é uma prova de um desdeus, né? E é complicado, porque assim, nascem outras narrativas relevantes ali que também poderiam ser trabalhadas, como por exemplo o relacionamento dele com a Ana, que evolui pra essa coisa que não é um relacionamento, aí não é. E eu acho que essa também é uma história interessante pra se tratar, sabe? De um não relacionamento meio que vai e volta, meio vazio. Tipo, isso eu acho bem legal de ser trabalhado, porque foi muito relevante pra ela.
pra Ana, sabe? Ela, depois, no final, é relevante pra ela esse relacionamento deles do jeito que foi. E se tivesse trabalhado um pouco mais, tinha amarrado melhor a participação dela no final também. Porque a gente acaba, sei lá, vendo tão distante mesmo esses dois personagens no final das contas, porque, sei lá, provavelmente em termos autobiográficos o autor viu essas duas pessoas de forma distante a partir daquele momento. Sim. Mas se essa fosse a forma, talvez estendesse um pouquinho mais o que ele pensa daquilo, que nem você falou, de estar distante dessas pessoas. A história acabou só meio que, e aí se afastou, e eu só vi o cara, mas ele já estava em outra série, então tanto faz. Eu queria o autor pensando um pouquinho mais sobre isso, talvez. Sobre o qual é o impacto disso, o que isso significa, né? Eu acho isso muito mais relevante do que Schopenhauer. Não. O cara citando Schopenhauer e Buda, por mais importante que tenha sido pra vida dele, eu acredito. E eu acredito que, sei lá, tipo, o cara realmente. O sentimento que dá é que o cara só queria explicar mesmo o processo dele ali. Não fica com um ar pretencioso. Não. Mas a intenção não foi essa. Fica claro que a intenção não foi essa. Mas fica com o feeling de que o autor queria esfregar o conhecimento na sua cara, sabe? Você termina e você não pensa isso, mas é um pouquinho demais mesmo, sabe? Fica parecendo que foi muito mais relevante para essa mudança da vida dele, ele ter lido Schopenhauer do que tudo que ele passou. E Akira do que tudo que ele tinha passado até ali. O que pode ser que seja verdade, não há problema. Só que aí, como que a gente amarra o resto da história com esse acontecimento, sabe? Novamente, como a gente transforma isso numa história em quadrinhos sequencial e interessante. Eu acho que faltou fechar esse ponto. Faltou dar esse último nó, sabe? Como eu amarro essas coisas. E é isso que a gente falta. E se não tem como amarrar o ateísmo final dele com esses acontecimentos que foram importantes pra vida dele, amarre com outra coisa, sabe? Tipo, acha outra moral que essas enormes histórias, sabe? São muito interessantes mesmo. O que aconteceu com esses três personagens. Qual outra lição que elas deram, se não essa, sabe? Sim, exatamente. O que elas representaram a longo prazo, né? O que você ter perdido aquele amigo representou, o que você ter perdido a amizade com a Ana representou, o relacionamento e o afastamento, o que ver aquela situação dos dois terem tentado o suicídio no mesmo dia, que isso causou, sabe? Qual que é o impacto disso? Faltou esse sentimento de tudo tá em uníssono. Eu acho que não tá em uníssono o sentimento de cada uma dessas passagens. Eu concordo. Beleza. Não tenho, eu comentei tudo que eu tinha pra comentar. A gente foi bastante... De forma geral, foi bastante crítico com Cesariana. Mas eu acho que a gente não tá sendo nem injusto e nem maldoso. Não. Porque nenhuma dessas críticas parte do pressuposto de que a obra é ruim. E sim de que... É o que você falou no começo. Ela tava muito perto. Ela tá tão perto de ser tão boa, né? Sabe? Exatamente. Ela faz tanta coisa certa que o fato de ter faltado aqueles metros finais ali pra fechar tudo... Que eram essenciais. A falta desses metros essenciais pra fechar a história é que causam essa sensação na gente de transformado em crítica aqui nesse podcast. Eu já falei várias vezes no Quadrinho ao Quadrado que pior do que ser ruim é ser medíocre. Cesariana não é medíocre, ele é uma obra interessante, ela foi interessante de comentar, foi interessante de ler, e até as partes que ele fez ruim, na minha opinião, foram interessantes também, tipo, porque ele fez de uma forma que eu achei ruim. Então, tipo, meus parabéns pro Lucas Marques. Tipo, se ele tá escutando, deve ter sido fácil, mas... Meus parabéns, eu achei uma obra muito interessante mesmo. E com bastante DC, né? Entrega bastante DC no quadrinho. Que não deve ser fácil. Exatamente. E o que me deixa curioso para o que vem a seguir, sabe? Qual é o próximo passo desse autor? É um que dá uma motivação de, ok, vamos ver para onde ele vai. Ele tem os ingredientes ali, né? Vamos ver como que faz o próximo bolo. Como sair esse próximo bolo. Beleza, cara. Chegamos aqui então no final do podcast. E como de tradição... não sei porque eu tô fazendo isso, mas... Pode fazer. Já que estamos aqui no final, a gente sempre anuncia qual vai ser a próxima obra a ser comentada mês que vem. Qual é, Estranha?
Exatamente. Todos os meses, como a gente comentou no começo do podcast, a gente tá fazendo de obras disponíveis online. A gente pegou já de um site HQs na quarentena que alguns autores colocaram as coisas lá disponível. A gente pegou o caso agora de Cesariana, que tá num outro site. E nesse próximo programa, no mês que vem, a gente vai fazer de uma outra plataforma, que é uma plataforma de quadrinhos online que já tá aí há bastante tempo e a gente tá negligenciando há tempo demais, inclusive. Tempo demais. Já era pra ter sido comentado alguma coisa de lá e não foi até agora. Exatamente. Estamos falando da plataforma Tapas, que é tapas.io, o site, que é uma plataforma de quadrinhos online, existe há bastante tempo, ela segue um modelo bem de webtoon, né? A gente já comentou bastante no Mangá ao Quadrado, nosso outro podcast, sobre quadrinhos coreanos que seguem esse tipo de formato, de publicação feita vertical e especificamente para o digital, para o online. E o Tapas, ele cumpre esse papel. Tem muitos quadrinhos lá, tem muitos quadrinhos no mundo inteiro e muitos quadrinhos nacionais. Tem muitos quadrinhos nacionais, possivelmente até demais. Até demais, é até difícil achar alguma coisa lá no meio. É fácil achar coisa, é difícil achar coisa excepcional. Não vou falar coisa boa, tem muita coisa boa. É difícil achar algo excepcional. E eu não sei o que a gente vai comentar dessa vez excepcional não, mas alguém no Twitter recomendou pra gente. Eu abri aqui, eu em específico fiquei muito interessado em Rei de Lata, de Panda de Capa, né? Exatamente. O nome do autor é Jefferson, mas ele se denomina Panda de Capa. E a gente vai falar de Rei de Lata no mês que vem. É um quadrinho ali que tá no Tapas com... no momento da gravação desse podcast, 24 episódios, mas provavelmente mais quando sair esse programa. Porque ele é um quadrinho que é mensal, o autor já prometeu alguns capítulos novos para os próximos dias. Então vai ter vários capítulos aí, a gente vai tentar cobrir todos no próximo programa. Dá pra ver que ele tem bastante influência de Battle Shonen. Eu, como sou um leitor muito assíduo, por assim dizer, de Battle Shonen, eu tenho interesse de ler uma obra assim com um olhar muito crítico. Eu tô pronto pra odiar Rei de Lata, essa é a verdade. Coitado. Eu quero que ele me convença ao contrário. Ok, beleza. Vamos ver se está à altura desse desafio. E é isso, nosso próximo quadrinho é Rei de Lata, próximo quadrinho ao quadrado no mês que vem. E portanto, até mês que vem. Até mês que vem. Descem, formando estalactites, tento lembrar o tanto que queima